A gente começa com a coletiva de imprensa de Trump, vocês veem a tarja mudando abaixo de mim, e o que acontece é o seguinte: Trump e Kamala concordam em debater datas em setembro, dias 4, 10 e 25 de setembro são as datas propostas. Isso veio numa coletiva de imprensa do Trump hoje, mais cedo. Vocês veem imagens da coletiva aqui ao meu lado. Então, Trump recebeu repórteres na sua casa em Mar-a-Lago, fez um breve pronunciamento, é o primeiro dele desde que Kamala Harris escolheu Tim Walz como seu candidato a vice na chapa democrata nas eleições dos Estados Unidos. Trump falou brevemente, fez algumas considerações iniciais, falou dos debates nessas considerações, foi o assunto principal, talvez, da sua fala e a sua reação à escolha de Tim Walz. A gente vai chegar nisso num instante. Ele disse que ele tinha concordado, mas que faltava ajustar detalhes e que estava pendente, então, ainda uma confirmação do lado da Kamala. Pouco antes de eu entrar ao vivo, houve uma confirmação pela ABC News, que é a organizadora de um dos debates, então pelo menos um deles já foi concordado a participação da Kamala, e esse é no dia 10 de setembro. Tem debates propostos ainda nos dias 4 e 25 de setembro. A gente vai ver as condições e também como será a disponibilização das imagens, mas como a gente fez no último, aquele entre Biden e Trump no dia 27 de junho, dando tudo certo, você conferirá com tradução simultânea desse que vos fala aqui no Epoch Times Brasil. Então, aproveito para pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva e esteja conosco por e-mail e WhatsApp, pelo link no chat ao vivo, na descrição, para garantir que você não vai perder essa. Ainda vale a pena a gente pontuar algumas das questões que o Trump falou no discurso. Eu vou trazer algumas aspas dele. Muitas das coisas foram uma retórica prolixa, muito inflamatória, fez críticas muito duras a Kamala, mas nas questões de política específicas, ele reforçou a posição republicana e a posição do seu plano de governo, conforme já havia pontuado algumas dessas questões na Convenção Nacional Republicana. Então ele falou da maior deportação em massa na história do país, começando com criminosos, e uma coisa para a qual não havia escolha, e trouxe muitas críticas quanto à gestão do governo Biden na fronteira sul. Essa é uma das questões que tende a ser principalmente debatidas pelo Trump, debatidas pelo lado republicano. O governo Biden presidiu durante a pior crise da história da imigração ilegal nos Estados Unidos na fronteira sul, com 7,2, segundo estatísticas oficiais, 7,2 imigrantes ilegais passando pela fronteira. Então, num período de 4 anos, é a pior crise de qualquer presidência, pelos dados oficiais. E há muitas críticas à política da fronteira, algo que deve pegar na eleição, e não só com o Biden, mas a Kamala era uma das pessoas que foi indicada para ser a Tsar, né? Um título aí russo, mas de a líder suprema, a pessoa suprema da fronteira, mesmo que a responsabilidade em termos oficiais fique com outro departamento do governo dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, também presidido por um ministro, um secretário, um oficial muito criticado pelo lado republicano, que é o Alejandro Mayorkas. Então, fica aí essa questão da fronteira, uma das questões que ele falou, e ele criticou muito também o histórico dela na questão da criminalidade. A Kamala, que havia sido procuradora antes na Califórnia, outro dos pontos que ele pegou, que já vinha sendo uma questão da retórica republicana desde que a Kamala foi se confirmando como a nomeada pela chapa democrata para disputar a presidência, era a questão de que houve um processo incomum para a nomeação dela. O Biden é quem havia ganhado a eleição intrapartidária primária pela nomeação, pelo direito de disputar como candidato, melhor dizendo, pela chapa democrata, e depois ela veio com o apoio dele, etc., mas não teve um processo comum de eleições intrapartidárias. Ele disse isso, então, como sendo uma questão da Kamala não tendo passado por um processo normal, por um processo legítimo. Esse foi o lado do Trump. Depois trouxe críticas comuns dele, outras críticas comuns ao governo Biden, destacando questão de política energética. Ele discorda muito da forma como é feita a política energética do governo Biden, com o discurso dos renováveis, discurso de energia verde, discurso de carros elétricos, e diz que isso mina a independência energética do país e mina mesmo sua defesa nacional. Foi um ponto principal que a gente viu nos últimos discursos dele, em especial na Convenção Nacional Republicana, quando a gente ouviu o público gritando "Drill, baby, drill", que é perfure e perfure, né? Se referindo aos métodos de extração de petróleo praticados nos Estados Unidos, que o Biden vinha barrando, muito visando a questão do ambientalismo, da chamada energia verde. Essa foi a fala do Trump na coletiva de hoje, e a gente fica de olho então para um debate no dia 10 de setembro.